Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 260, módulo 18. O assunto: autoteste com respostas. Vamos lá? Primeira pergunta. Um certo circuito de corrente alternada, ele possui um indutor, um capacitor e um resistor. Pergunta: a oposição combinada que os três componentes oferecem ao fluxo da corrente alternada, ela é chamada, preste atenção, um certo circuito de corrente alternada. Ele possui um indutor, um capacitor e um resistor. Pergunta: a oposição combinada que os três componentes oferecem ao fluxo da corrente alternada, ela é chamada, item A, resistência, item B, reatância, item C, impedância. A resposta certa é o item C, impedância. Próxima pergunta. Como é medida a reatância indutiva? Preste atenção, Como é medida a reatância indutiva? Item A, em ohms. Item B, em Henry. A resposta certa é o item A, em ohms. Próxima pergunta. Como é medida a reatância capacitiva? Preste atenção. Como é medida a reatância capacitiva? Item A, em ohms. Item B, em farad. A resposta certa é o item A, em ohms. Próxima pergunta. Qual dos seguintes componentes poderia armazenar mais energia? Preste atenção. Qual dos seguintes componentes poderia armazenar mais energia? Item A, um indutor de 10 microhenry. Item B, um resistor de 10 mega-ohms. A resposta certa é o item A, um indutor de 10 microhenry. Próxima pergunta. O que irá acontecer se aumentarmos o número de espiras de fio numa bobina? Preste atenção, aluno. O que irá acontecer se aumentarmos o número de espiras de fio numa bobina? Item A, aumentaria a sua indutância? Item B, reduziria a sua indutância? A resposta certa é o item A, aumentaria a sua indutância. Próxima pergunta. O que iria acontecer se for aproximado as placas de um capacitor uma da outra? Preste atenção, O que irá acontecer se for aproximado as placas do capacitor uma da outra? Item A, aumentaria a sua capacitância? Item B, reduziria a sua capacitância? A resposta certa é o item A, aumentaria a sua capacitância. Próxima pergunta. Qual dos seguintes componentes ofereceria maior oposição ao fluxo de uma frequência alternada? Preste atenção, aluno. Qual dos seguintes componentes ofereceria maior oposição ao fluxo de uma frequência alternada? Item A, um capacitor de 1,0 microfarad. Item B, um capacitor de 1,0 picofarad. A resposta certa é o item B, um capacitor de 1,0 picofarad. Próxima pergunta. No circuito sintonizado em série, qual é o nome da frequência que irá passar através deste circuito? Preste atenção. Num circuito sintonizado em série. Pergunta: qual é o nome da frequência que irá passar através deste circuito? Resposta:
frequência de ressonância. Frequência de ressonância. Próxima pergunta. Indicar 3 usos dos capacitores em circuito elétrico. Indicar 3 usos dos capacitores em circuito elétrico. Primeiro, armazenar energia. Segundo, rejeitar as baixas frequências e deixar passar as altas frequências. E terceiro, produzir uma queda de tensão alternada. Próxima pergunta. Indicar 3 usos dos indutores num circuito elétrico. Indicar 3 usos dos indutores em circuitos elétricos. Primeiro, rejeitar as altas frequências e deixar passar as baixas frequências. Segundo, limitar o fluxo da corrente alternada. Terceiro, armazenar energia. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.